Olá, seja muito bem-vindo ao canal ou ao blog do professor Bruno Leite. Aqui você encontra videoaulas de desenho técnico, tanto em prancheta como desenho técnico no computador, com o software AutoCAD, SolidWorks e aulas de processo de fabricação, entre outras variedades de disciplinas relacionadas à engenharia e tecnologia. No dia de hoje, na videoaula, vamos trabalhar o desenho em 3D. Seria dessa chave aqui. Essa chave ela é fora de padrão, mas das dimensões seria 17 em uma boca e 15 na outra, porém a gente vai trabalhar aqui o que? Seria construções, né? Trabalhar aqui tanto construção no 2D quanto a modelagem em 3D. Então nessa peça vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma linha aqui com 110 de comprimento, que seria o centro de referência desses círculos e que vão dar início também às aberturas aqui de 17 e de 15 serão referências também para os deslocamentos de centro relacionados aqui à boca da chave, tudo bem? Então vamos fazer lá a nossa linha de 110 lá no AutoCAD. Então, utilizando a interface em 3D, então seleciona Line, F8 para ativar aqui as ortogonais, 110 unidades de comprimento. Vamos utilizar a bússola aqui do lado, seleciona aqui, ó, View, clica aqui, ó, View Cube. Então aqui você clica em Top depois. Vem aqui, ó, Home, Circle. As medidas do círculo são raio 13, raio 18, raio 15 e raio 9. Então, círculo com raio 18, círculo com raio 15, perdão, raio 13 aqui. Do outro lado é raio 15. Agora é raio 9. Agora você seleciona aqui a função Offset, por quê? Você tem essa condição aqui, ó, de 5,5 para cima e 5,5 para baixo, que seria o quê? Seria a largura da chave. Então 5,5 para cima, 5,5 para baixo em relação ao centro, total de 11. Então, Offset 5,5, clica na linha, clica para cima, clica na linha e clica para baixo. Então isso aqui vai ter 11. Isso aqui é deslocado, ó, de centro. Isso aqui também é deslocado de centro. Vamos entender lá no desenho esse deslocamento. Então, há um deslocamento de centro em X, né, de 6 unidades, em Y, 2 unidades. Y seria negativo e X também negativo, né? Esse aqui é o centro, referência, círculo maior. Então você vai fazer um deslocamento desse círculo existente, ó, que tem raio de 13, um deslocamento 6 negativo em X e 2 negativos em Y. Então seleciona o círculo, seleciona Move, seleciona essa função aqui, Displacement. Aqui você vai ter condições de colocar os eixos X, Y e Z. No nosso caso a gente precisa do eixo de movimentação, né? Seria menos 2, perdão, menos 6 em X e vírgula, menos 2 em Y. Então ele vai acabar levando em consideração isso aqui, ó. Se eu colocar a referência aqui, então eu vou botar agora Annotate, Dimension, clico aqui, procuro o centro, ó. Isso tem 2, isso tem 6, tudo bem? Então você deslocou isso aqui, 2 e 6. Deixei a referência aqui porque, ó, valores positivos para Y, para os valores positivos para X, e para baixo, ó, no eixo vertical aqui, negativo para Y, e para a esquerda, nesse sentido, ó, negativos para X. Agora eu faço o seguinte, fazer do outro lado, mesma coisa. Então, vamos entender como que ele ficou dessa forma aqui. Você tem o seu desenho, que é o contrário agora. Você tem o raio de 15, que é o círculo maior, o centro dele é referência, X positivo 6 unidades, Y positivo 2 unidades. Então, aquele círculo com raio de 9 vai estar para cima em Y 2 unidades positivas aqui, e para a direita 6 unidades em X. É isso que a gente vai fazer lá no nosso desenho. Clico aqui, seleciono lá o Move, clico na área gráfica, então 6,2.
Se ele não faz isso aqui, ó, dá erro, tá indo lá para baixo, você faz o seguinte: seleciona, move, clica aqui, ó, displacement, digita lá 6,2 e ele vai fazer para você a referência a partir daquele ponto, tudo bem? Então se eu cotar agora aqui, ó, annotate, dimension, clico aqui, procuro o centro do círculo, 6 unidades, certo? E aqui 2 unidades, é isso que a gente precisa, tá bom? Então tá correto. Aí você vai fazer o seguinte agora, você vai fazer os raios aqui da peça. Esses raios estão no desenho distribuídos dessa forma. Você tem um raio de 47, um raio de 23. Vou fazer esse raio lá. Então, seleciona Circle, digita TTR, que seria tangente, tangente e raio. Clica aqui, ó, tangente, tangente e o raio de 47. 47, Enter. Então, ó, tangente, tangente e o valor do raio. Essa função está aqui também, ó. Circle, tem uma setinha do lado, clica aqui. Tangente, tangente e o raio seria T, T e o R. Então, tangente, tangente e o raio de 47. Vou clicar na função de novo. Tangente, tangente, raio. Ou TTR seria o atalho. Clicou na tangente que vai ser o círculo. Nessa tangente o raio é 23. Dou um Enter, volta na outra função. Digita TTR, seria tangente, tangente e raio. Dou um Enter, clico na tangente. Clico na outra que vai ser tangente. 23, Enter. Então ele fez isso aqui para mim, ó. Círculo com tangente com uma reta, tangente com um círculo e o raio de 23. Tangente com uma reta, tangente com um círculo, raio de 47. Seleciono o Trim, vamos cortar, dá um Enter, mais um Enter para selecionar todo o desenho. Faz uma varredura. Recorta tudo o que precisa ser aparado aí do seu desenho. Pode fazer aí uma limpeza dessas linhas que já não estão sendo utilizadas. Clica aqui, selecionou, deletei. Então o nosso desenho tem essa configuração. Tenho que fazer o bocal da chave aqui. A boca da chave tem de um lado 17 graus de inclinação, tá? 17 de abertura, então tem uma largura de 17 por 17 de inclinação. Se a chave tem uma distribuição aqui bem homogênea com relação ao círculo maior, tá vendo? Então o centro do círculo maior é a referência, ou seja, se você dividir 17 por 2 vai dar 8,5. Então 8,5 para cima, 8,5 para baixo. O centro desse círculo maior é a referência. Então a gente tem que ter uma linha aqui, ó, com 17 graus de inclinação, 8,5 para cima, 8,5 para baixo. O mesmo acontece aqui, ó. Também é 17 graus de inclinação, o centro do círculo maior continua sendo a referência, ou seja, se você retirou uma parte da peça, que seria a boca da chave, a distribuição fica aqui, ó, fica bem parecida, né? Então você tem 17 graus também de inclinação, porém aqui é 15 e do outro lado é 17, tá? Então selecione aqui o Line, clica no centro do círculo maior, clica aqui, ó, desativa o F8, né? Deixa a linha assim com liberdade. Digita um comprimento, vou dar um 30 milímetros aqui, ó, de comprimento, teclinha Tab, vai lá no Tab e digita o valor do ângulo, que é 17. Se ele foi do outro lado, quer dizer que seria o contrário. Então você tem que pensar o seguinte, tá vendo? A linha não foi do outro lado, vamos fazer de novo. Então Line, clico no centro do círculo maior, desloco, ó, digito 30 e Tab. Então você tem que entender isso aqui, ó. Que valor que aparece na caixa da entrada dinâmica de dados ali, ó, 166 graus, ou seja, de 0 até 180 você tem 180 graus distribuídos. Se você tem que tirar 17 graus para fazer essa linha aqui, ó, inclinada a 17 graus, ó, então você tem que digitar 163, ou seja, 180 graus menos 17, então 163 graus. Dá um Enter, ó, agora sim, em vez de ficar desse lado, ficou desse lado. Então essa aqui, ó, eu apago, tudo bem? Do outro lado não, do outro lado é 17 graus. E por que 17 graus? Ó, centro do círculo maior. Cliquei aqui, porque aqui, ó, é de 0 até 17, concorda? Porque começou no 0, estamos trabalhando nesse sentido crescente, tá vendo? Então, digita um valor aí de 20, digita 30 de comprimento, teclinha Tab, e o valor, ó, 17 graus, ó, e Enter. Pronto, fez uma linha com 30 e 17. Depois eu apago as arestas. Se a sua entrada dinâmica de dados não está ligada, tá vendo? Junto a, quando você seleciona uma ferramenta, aparece ali, ó,
uma caixinha do lado do cursor. É aqui, ó, Dynamic Input. Então você tem que clicar aqui, ele, ó, desliga. Se você clicar aqui, ó, volta a entrada dinâmica de dados. Tudo bem? Agora você vai fazer o seguinte, ó, offset de 8.5. Clica nessa linha, clica para cima, clica nela, clica para baixo. Offset de 7.5. Clica nessa linha, vai para cima, clica nessa linha, vai para baixo. Então se você cotar aqui, ó, annotate, pega aqui dimension alinhado, de aresta a aresta tem que ter 17, tá vendo? Que é 8,5 para cima e 8,5 para baixo. E aqui tem que ter 15, certo? 7,5 para cima, 7,5 para baixo. Vamos aprender a utilizar a função de extend. Vamos estender essas linhas aqui. Então seleciona aqui, ó. Do lado do trim tem um botãozinho extend. Selecionou ela, seleciona o círculo de referência, que seria isso aqui, ó. Dá um enter, clica nessa linha, ó, vai estender, ó. Clica na outra, vai estender, tá? Você poderia ter feito com o atalho. EX seria, ó, extend, dá um enter, clica no círculo que vai receber a extensão de uma linha, dá um enter e clica aqui. Se você clicar aqui, ó, perceba que ele vai ligar também, tá vendo? Ou seja, ele tem uma referência que você selecionou, então ele vai buscar sempre ela, tá bom? Agora é só apagar o que está sobrando e recortar com o twin. Ó. Twin, apaga aqui, twin, né? Dá um enter para selecionar a ferramenta e para o outro enter para selecionar todo o desenho e deixar ele cortante. Aí você vem recortando, aparando aqui todas as arestas que estão sobrando, tá bom? Do outro lado a mesma coisa, varre, o desenho está quase pronto. Selecionei e deletei, tá? Pronto, a chave está prontinha. Agora vou fazer o seguinte, vou selecionar ela e vou copiar ela, tá? Então seleciona ela, copy, seria CP, dá um enter, clica na área gráfica, ó. Essa liberdade não pode existir, F8, deixa o orto ligado, digita 50, bom, eu fiz uma cópia a 50 de distância, dá um ESC, tem isso aqui, vou apagar isso aqui, vou deletar, então ó, selecionei o corpo da peça na vista de baixo aqui e apaguei, aqui eu vou selecionar o twin agora, um enter e vou cortar isso aqui, ó. Depois de recortar eu seleciono essas linhas e apago elas. Então ficou o corpo da peça separado da boca da peça, certo? Seleciona tudo, vem aqui, ó, Modify, seleciona o Join. O Join vai fazer o quê? Aqui uma linha, tá vendo aqui, ó, tem o número 1, em cima da bandeirinha aqui que abre para explicação, ó, tem o número 1 e o número 2, tá vendo ali em verde. E a linha tracejada vermelha e a linha tracejada preta. Logo abaixo tem um exemplo que seria uma linha contínua, ou seja, ele vai fazer várias linhas ficarem somente uma, como se fosse uma polilinha. Então vou dar um clique aqui no Join. A diferença, quando você clica aqui, ó, ele seleciona todo o desenho de uma vez só. Dá um cliquinho, ó, um clique só, ele acaba selecionando todo o desenho. Esse é o objetivo dele, tá? Separamos as partes. Seleciona isso aqui, pega Move, dá um Enter, clica na área gráfica, ó, e vai para baixo, digita aquele valor de 50. Já tínhamos feito isso. E Enter. Pronto, ó, isso aqui é um elemento, ó, tá vendo? Ó? Deu um ESC. Outro elemento, ESC, cliquei de novo, outro elemento, certo? Agora você pode fazer o seguinte, ó, vem aqui na bússola, canto inferior aqui, ó, direito dela aqui, tá vendo? Acende um quadradinho azul. Se você clicar aqui, vai inclinar a área gráfica para a esquerda. Legal? Um círculo que eu tinha construído primeiro aqui, vou deletar ele, vou clicar aqui, ó, no Zoom Extend, vai ficar assim, ó, vou aproximar. Se eu aproximar aqui de novo do box, eu posso clicar em Top para voltar no anterior. Posso dar um Zoom Extend, vai ficar mais perto. Ou posso também aqui na casinha, tá vendo? Clico aqui, ó. Ele vai fazer a inclinação à direita. E posso também dar um zoom aqui, ó. Beleza? Clico aqui, ó. Zoom Extend. Vou utilizar Extrude. E vou analisar o desenho, as medidas. No desenho eu tenho o seguinte aqui, ó. Tenho 6 de altura na boca da peça. Chanfros de meio por 45. Tenho 5,5 de altura aqui, ó, no corpo da peça. E tenho um raio de 1 na parede. Então vem aqui, Extrude, clico sobre a linha, tá? Você vai dar um clique sobre a linha. Quando você clicar na linha, você vai dar um Enter, ele já vai acompanhar o cursor, tá vendo? Vai fazer extrusão. Digita 6, Enter, faz a mesma coisa do outro lado, dá um Enter para voltar na extrusão
clica, dá um Enter, ele já fica junto ao cursor, determina a direção na vertical aqui, 6, Enter. Dá um Enter para voltar na extrusão, clica na linha, dá um Enter de novo, ele já fica com o cursor 5.5. Então aqui tem 5,5. Percebam que a boca tem 6, o corpo tem 5,5. Então fica uma parte aqui, enquanto que o plano aqui embaixo está igual. Então você vai ter que retirar essa diferença. Vamos lá no desenho. Se isso tem 5,5 e aqui tem 6, então você tem 6 menos 5,5. Então sobra 0,25 cada lado da altura da peça total. Então você vai ter que usar o Move. Ó. Clica aqui no corpo da peça, seleciona Move, dá um clique na área gráfica, ele vai para cima, tá vendo? Ponto 25. Ou seja, dividimos a metade. Para baixo aqui tem uma partezinha e aqui tem outra. Ficou dividido, tá vendo aqui? Para baixo, para cima, 0,25 cada lado. Agora você vai fazer o que? Seleciona aqui, ó, tem Home, tem Solid. Um Solid, você vem aqui, ó, Fillet Edge. Seleciona aqui, ó, Radius, vamos fazer um raio de 1, ó. 1, Enter. Você vai clicar em todas as arestas, ó. Vai fazer um raio de 1, um raio de 1, outro raio e assim por diante, tá? São 12 cliques aí. Para finalizar, você dá um Enter, ele vai aceitar e vai confirmar. Agora virou um raio isso aqui, tudo bem? Raio de 1 em todas essas arestas aqui, são 12 cliques. Seleciona agora Chamfer Edge. Selecionou o Chamfer, seleciona a distância. Por que distância? Porque o chanfro é meio por 45 graus. Se é meio por 45 graus, os catetos são iguais. Então aqui tem meio, aqui também tem meio. Então vamos retirar meio e meio dessa aresta aqui da peça. Então selecionou 0.5, né? 0.5, Enter, 0.5, Enter. São dois eixos. Apareceu o quadradinho de seleção, clica aqui e clica aqui. Dá um Enter e mais um Enter. Agora, como você já programou meio por 45 graus, que seria meio nos dois eixos, você dá só um Enter, ele aparece a função, você vem aqui embaixo, clica aqui e clica aqui. Dá um Enter e mais um Enter. Pronto, você tem chanfro, você tem os raios, você tem chanfro aqui desse lado. Vamos transformar isso em material. Home, vem aqui, ó, 2D Wireframe, que seria as visualizações, tá? Os estilos de visualizações. Clica aqui nela, ele vai abrir uma janela. Conceitual, quando você clicar em conceitual, ele vai gerar aqui um perfil sólido, como se fosse material. Vai gerar material realmente, ó. Fica assim. Se você vir aqui e colocar realística, ó, fica fica melhor, fica mais bonitinho aí. E dá para você também alterar as propriedades de material aí da peça. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Essa chavinha de boca aqui é um exemplo. Dá para vocês pegar mais exemplos em livros didáticos aí na área de mecânica e tentar fazer aí exemplos do dia a dia de uma manutenção ou peças que a gente efetivamente tem na casa da gente, realmente na caixinha de ferramentas lá do carro, né? Dá pra gente tentar fazer alguns desenhos em 3D através do conhecimento que a gente teve nessa videoaula. Um forte abraço, procurem curtir a aula, pessoal. Tem o blog professorbrunleite.blogspot.com, tem lá material, apostila, tem desenhos para vocês baixarem. E também aqui no canal do YouTube do Professor Bruno Leite você vai encontrar mais videoaulas de AutoCAD, SolidWorks, processo de fabricação e muito mais. Um forte abraço, até a próxima aula, pessoal!